Continuando então, pessoal, agora eu vou falar justamente dessa seção competências, né? Eu acabei de falar da CBO para inspirar tanto a expressão que você vai utilizar no objetivo e agora o texto que vai compor aqui a seção competências, tá? Mas nessa seção competências é importante lembrar que tem que ser um texto sucinto, então não é para fazer uma redação de 10 páginas, né? Então eu tô colocando ali, ó, duas linhas, no máximo quatro linhas. Quatro linhas já é muito, tá, gente? Duas linhas tá ótimo. Então duas linhas é um parágrafo bem curtinho, onde você vai listar, né? Eu coloquei ali elencando, né? Você vai listar as competências pessoais que você tem e de preferência aquelas que se destacam, aquelas que quando você tiver no processo seletivo o selecionador, o agente de recrutamento e seleção, né? A gente aprendeu agora o nome correto lá na classificação brasileira de ocupações, o agente de recrutamento e seleção ele vai bater o olho e falar assim, ele tem. Essa competência que está escrito aqui no currículo, eu acabei de ver ali durante, né, o processo seletivo, naquela prova, naquele exercício, naquele teste, naquela dinâmica ou na entrevista, porque as técnicas de seleção são inúmeras, mas a gente vai deixar isso para mais um pouquinho para frente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar de seleção também, tá? Então tem que ser facilmente identificado. Então você vai listar, né, nessa seção aquelas competências que facilmente são percebidas pelas outras pessoas, que você tem, que as outras pessoas percebem com facilidade, tá bom? E aí, como, né, já adiantei, né? Então, dica: usar a classificação brasileira de ocupações, a CBO. Então vamos lá, pessoal. Então vamos voltar aqui o currículo, tá lá, né? O nosso currículo e veja, tá aqui, né? A seção competência. Deixa eu deixar um pouco mais aqui no meio. Eu já adiantei, né? E eu coloquei aqui, ó. Sou um profissional que sabe tomar iniciativa, né? Se lembra que eu mostrei lá uma das competências do técnico de administração, né? Tomar iniciativa em situações pertinentes e sei trabalhar em equipe. Vocês também devem se lembrar, né? Se não me falha a memória, o tomar iniciativa era a sétima, né? Na lista lá de 12. E o trabalhar em equipe, se não me falha a memória, era a 10ª competência. Pronto, é isso. Professor, mas são 12. Então, nós não precisamos escrever as 12 competências aqui, porque vai soar estranho, você não acha? Ah, o cara é perfeito. Ele tem as 12 competências. Perfeição, pessoal, a gente sabe que não existe, né? E quando a pessoa vai falando, vai listando muitas competências, tem alguma coisa errada. Você começa a ficar desconfiado. Então, a dica é colocar algumas, não todas, né? E preferencialmente aquelas que você vai mostrar. Na hora que você estiver no processo seletivo, seja lá qual for a técnica em uso, prova, teste, dinâmica de grupo, entrevista, seja qual for a técnica, a pessoa que estiver aplicando a técnica, ela vai perceber que você toma iniciativa e que você trabalha em equipe. E aí, poxa, daquelas 12 competências, tem duas que ele com certeza tem. Então essa pessoa, ela é forte candidata a ser contratada, tá? Eu posso colocar quantas aqui, professor? Coloque tantas quanto forem destacáveis, tantas quantas forem observáveis. Se você tem 4 competências muito observáveis daquela lista lá da classificação brasileira de ocupações, coloque as 4. Ah, eu tenho as 12, professor. Olha, cuidado. Cuidado, porque as pessoas ficam desconfiadas quando coloca tudo. Ah, o cara é perfeito. A pessoa é perfeita. Cuidado, tá bom? Procurem relacionar aquelas que você se sente à vontade para apresentar sob qualquer circunstância. Porque, galera, tem uma coisa que eu costumo falar aqui, né? Como que eu decido quais competências eu vou listar, né? Porque às vezes você tem as 12, por exemplo, do técnico de administração, né? Você tem lá aquelas 12, eu tenho as 12. Mas sob pressão. Lembre-se que o processo seletivo, ele é um processo tenso, né? Tem muita tensão, tem muita pressão, é prova, é teste, são os outros concorrentes, e ali tem gente que é boa, que gosta de aparecer e você fica incomodada, e tem o recrutador, né, que olha para você com aquela cara séria, que você não sabe se você está agradando ou se está desagradando. A pressão é muito grande.
Sob pressão, quais competências aparecem? Porque tem algumas competências nossas, pessoal, que elas só aparecem quando você está tranquilo, quando você não está sob pressão, quando você não está tenso, né? Agora, quando você está sob uma situação tensa, né, sob forte pressão, tem algumas competências que não vão se manifestar. Então eu costumo dizer para os estudantes, né, ou para quem me pede dica, né, o que escrever na seção competência, eu falo, se imagine numa situação muito tensa, se imagine sob uma forte pressão. Que competências nessas condições elas vão de fato se manifestar a ponto de ser observável por outras pessoas que estarão vendo de fora. Tá ok? Bom, pessoal, então eu vou continuar aquela sequência aqui com vocês, né? De ir parando e tal. E eu peço para que vocês continuem assistindo as próximas partes, tá bom? Ó, é para terminar hoje, hein?